Oi gente, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E antes de continuar, se você não é inscrito aqui no meu canal, já faça isso. Curte, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo para alguém, porque hoje nós vamos falar de um assunto, gente, que eu tenho certeza que você vai amar, que é aquele pretinho básico, o Smokey Eyes feito somente com duas sombras. Gente, muito fácil. Eu tô tentando simplificar ao máximo aqui. Vou falar detalhadamente, mas tentando usar o mínimo de produto. Um lápis preto, duas sombras, uma escura, uma clara, para você arrasar nesse olho dramático e charmoso, tá bom? Então, pegue a sua make e vem maquiar comigo. Então agora eu vou usar o primer da Maquiê. Esse é o Camuflagem, a cor é o creme. Como eu sempre falo, eu gosto de primer que tenha o tom mais próximo assim da pele, né? Eu gosto de como se fosse um corretivo, do que aqueles que são transparentes ou aqueles que têm um pouquinho de brilho. Então eu prefiro já usar com uma corzinha assim, porque já neutraliza olheira, qualquer tipo de vasinho. Uma esponjinha assenta um pouquinho o primer, né, de cantinho a cantinho. Não precisa espalhar, só de você dar esses pequenos toquinhos você já consegue ter um bom resultado para fixação depois da sombra. Nessa hora da sobrancelha é importante, claro, tá com a sobrancelhinha feita. Depois espalhe. Gente, sobrancelha eu acho que uma das coisas mais, assim, importantes, realmente, assim, na maquiagem, no rosto, né, no todo. Uma sobrancelhinha bem feita, às vezes uma máscara de cílios, um BB cream, um glossinho, a gente já tá arrasando, né? Mas é importante sempre estar com a sobrancelhinha feita, mesmo que você goste dela natural, mas tirar aqueles excessos, as lanugens, atrapalha muito na hora da sombra. Quanto mais você tá com essa região limpinha, sem pelinho, sem lanugem, melhor a fixação da sombra, mais limpa fica a maquiagem, né? É igual buço. Não dá pra maquiar com buço, aí começa a ficar aquela poeirinha em cima do bigode, né, gente? Mulher de bigode, você já sabe. Assentei um pouquinho com a esponjinha, mas pode ser aqueles pincéis mais firmes também, quem gosta de tirar bem o excesso. O importante é espalhar e não deixar aquele acúmulo de produto. Agora eu vou usar uma sombra iluminadora opaca. As duas sombras que eu vou usar principais são opacas, da linha nova da MAC. Elas são cores que não têm brilho. Então é sempre legal você escolher uma sombra. Essa aqui é uma coringa. É uma sombra mais clara do que a sua pele, que serve como uma iluminadora. E como não tem brilho, você vai poder usá-la de dia, de noite. É um tipo de sombra que fala que não pode faltar na sua necessaire. Então tem realmente alguns produtos que não dá pra não ter, né? E esse é um. Eu vou usar um pincel que é mais firme, que até é um pincel de corretivo. Mas ele está limpinho, então eu vou usar ele por conta de ser um pincel que dá essa firmeza na hora da aplicação. E vou primeiro definir a área embaixo dos olhos aqui. Quero selar esse primer e já definir o desenho da sobrancelha. Para passar o iluminador, você pode usar tanto um pincelzinho de esponja, um pincel assim mais firme, se você quer passar de uma forma mais natural. Eu sempre falo que pincel, você precisa escolher realmente a maneira que você quer usar, né? Não precisa ficar tão engessado. Às vezes eu uso um pincel para várias funções, desde que ele esteja limpo. Esse aqui, por exemplo, eu posso afunilar o nariz, eu posso passar uma sombra que eu quero uma demarcação maior, por exemplo, que não precisa ser não é um lugar muito pequenininho, eu quero fazer isso de uma forma mais rápida, eu uso esse pincel. Posso passar a iluminadora com ele, ó, de uma forma... Pensa, gente, pincel grande assim, ó, a praticidade que é na hora de passar. Você já ocupa todo um espaço, né? Então, se tratando de uma sombra clarinha, você pode aproveitar assim, os pincéis maiores. Sempre pensa nisso, que quanto mais clara a sombra, mais fácil para você manusear. Essa sombra é a Best of Me da MAC, que é um lançamento, uma sombra super coringa. Lógico que sua pele é negra, se você é uma morena mais jambo, você tem que sempre pegar um tom proporcional. Em alguns casos, essa vai se encaixar. Em outros casos, talvez você tenha que pegar um pouquinho mais escura ou até mais clara. Essa pra mim dá pouco contraste, ela é mais clara, mas não muito. Se eu quero muito contraste, eu tenho que escolher uma mais clara ainda que essa pra eu realmente ver essa diferença, tá?
Lembrando que essa é mate. Eu uso sombra clara, iluminadora, com brilho, mas sempre depois da mate. Eu gosto de iniciar como se fosse a base de uma sombra. Trabalhar primeiro com a sombra opaca, sem brilho, para depois trabalhar com os tons que tem cintilância ou pigmentos brilhantes, tá? Agora eu vou escolher um lápis para pintar a raiz dos cílios. Eu vou esfumar. Esse aqui é o da Candice Berenice, do Pretuco. Então agora eu vou usar o lápis Pretuco, puxa um pouquinho a raiz dos cílios e você faz um traço, gente, que não precisa ser muito linear, a ideia é esfumar mesmo. O que você não pode é passar e demorar muito para esfumar. Alguns lápis, eles são bem secos e aí são mais difíceis para esfumar. Outros são mais macios, aí você consegue esfumar mais rápido. Eu vou usar um pincel lápis, esse aqui é o da Macrylan W141. E aquele vai e vem na raiz, tá? Faz o vai e vem sem subir muito. Só para demarcar a raizinha dos cílios. Pode usar o dedo, quando achar que ultrapassou um pouquinho, não tem problema. E aí depois a gente vai colocar uma sombra para esfumar junto. Quando eu chego no final, já com o restinho do produto, eu vou com o pincel e dou uma leve puxadinha para fora. E esfumo mais um pouquinho. Sempre com uma toalhinha no colo para você tirar o excesso, né? Não acontecer de você se empolgar às vezes com a mão e puxar muito. Ó, aqui depois a gente vai fazer o acabamento com o cotonete, não se preocupe. O importante é não ficar vazando muito também. Vai e vem, quando chega aqui, ó, o restinho eu dou uma leve puxadinha para fora. Isso a gente define com o cotonete mesmo. Depois, ó, e aí com o corretivo a gente faz a finalização. Um pouquinho mais de lápis agora, vou reforçar a raiz. Então você tem um lapisinho preto aí, você vai usar ele. Só, gente, um lápis que é muito seco, aí é mais difícil porque ele vai acabar enroscando, você vai querer esfumar, ele não vai mover. Precisa ser macio. Mais um pouquinho na raiz. Agora eu vou subir menos do que o anterior. Aqui eu vou dar uma puxadinha para fora. Eu não tô subindo tão mais, eu quero que a raiz fique mais concentrada de preto do que o restante. Esse lápis, ele tem um sombreado, né, meio esverdeado quando você esfuma, é do lápis mesmo. Mas a maioria dos lápis, eles vão para um grafite, né? Como eu vou passar sombra, pra mim vai ser indiferente, ele vai acabar sumindo. Agora, antes de passar pro outro olho, eu vou aproveitar que ele ainda tá úmido e vou usar essa sombra. Give a Glam, da MAC, também é da linha, aquela linha bem mate. O pincel que eu vou usar é o D26, acho que é da de Cássia. Vou pegar a pontinha aí da sombra, um pouquinho na ponta. Então eu vou apoiar aqui com a minha mão e vou colar essa sombra, pego com a pontinha e encosto aonde tá o sombreado, vou dando alguns toquinhos. É natural que caia um pouquinho na pálpebra. Uma dica é colocar até um algodãozinho embaixo ou até mesmo a esponja. Depois que você concentra, vou pegar um pincel de esfumar, esse aqui é o 217 da MAC, e vou dar pequenos movimentos de circular para ele dar uma leve sombreadinha. Agora volto com o pincel, que eu quero ir um pouquinho mais no canto interno, pego um pouquinho da sombra, você encosta, mais na pontinha mesmo do pincel, apoia. Eu tô apoiando com a esponjinha, gente, porque eu tô com a pele feita, né? Quando você não está com a pele feita, você pode ir com a mão mesmo, só puxar com a mão, né? E direto. Em alguns casos eu gosto de fazer a pele depois, né? Mas como aqui, senão fica muito longo, né? Isso na pele, junto com o olho, enfim. Para dar mais detalhes sobre o olho, eu preciso deixar um tempo maior para o olho mesmo. Então, ó, aqui, e dou uma puxadinha para fora. Essa vazadinha tem que ser com muito cuidado. Então, você solta e vai sempre olhando como tá ficando. Depois que eu aplico com esse, eu volto com o pincel, esse da MAC, de esfumar. E vou fazendo um movimentinho circular. A ideia não é fazer uma fusão de cores, né, muito elaborada. É só fazer a raizinha dos cílios mais trabalhada mesmo. E aí você vai esfumando a bordinha dessa sombra, né? Isso é como se fosse um delineador esfumado, né? Mas feito com lápis e sombra, que é bem mais prático. Aqui eu vou repor um pouquinho mais da sombra, você vai alternando dessa forma.
Nesse caso aqui é legal, faz um olho e depois faz o outro por conta do lápis, né? O lápis ajuda a aderir mais essa sombra e deixar essa parte mais definida. Depois a gente vai alinhar essa lateral e vou desenhar os dois ao mesmo tempo. Então agora eu vou pro outro olho. O traço do lápis mais grossinho até o cantinho interno. Pincel lápis para esfumar, aquele vai e vem, no mesmo lugar. Vai subindo aos poucos, dando um leve sombreadinho para engrossar o traço. Agora, mais um pouquinho do lápis, agora só na raizinha, para definir bem a raizinha dos cílios. E esfuma agora só mais no traço, sem subir muito. Agora eu vou usar a mesma sombra, esse marrom, que parece muito um preto, mas é um marrom bem escuro. Eu amei essa cor, eu acho que substitui super bem o preto, principalmente porque a gente sabe que o preto ele é perigoso. Às vezes a gente não consegue trabalhar com o preto sem... Troco o pincel e agora esfumo as bordinhas, deixar ele mais... diluir um pouquinho mais essa sombrinha. Aqui dá uma puxadinha pra fora. E esfuma. Basicamente, aqui nesse formato de sombra, você não tem a junção do côncavo com a iluminadora, ou seja, falta uma cor de transição, que é a cor do meio da pálpebra, né? Isso faz com que a sombra fique mais rápida, né? Você faz uma sombra de uma forma mais prática. Você também pode usar essa sombra, essa técnica, usando outras cores. Por exemplo, um tom de marrom mais suave, mais claro, ou até mesmo um marsala. Outros tons, né? Um verde escuro, verde militar, fica super bonito. Usa a base do lápis, né? Você não precisa ter o lápis da mesma cor da sombra, mas ele precisa ser com a mesma intensidade de cor, né? Ou seja, se é um verde escuro, precisa ser um lápis ou preto ou marrom, mas escuro também, para dar o mesmo impacto na sombra, né? Ele tem que projetar mais a sombra. Junção e para igualar os dois olhos, agora a gente está naquela reta final do esfumadinho, então sempre olhando de frente para o espelho, ver se tem algum ponto que você precisa igualar ou esfumar mais. Lembrando que o foco nessa sombra é a raiz dos cílios, é aquele esfumadinho, puxadinho. Então vamos trabalhar esse puxadinho sem medo, porque depois ainda vou fazer aquele acabamento. Então o truque nessa sombra é, o lápis ele me ajuda como um primer também, né? Então eu passo uma vez, esfumo, passo outra vez, esfumo, mais rente os cílios para deixar bem pretinho. Quanto mais pretinha a raiz dos cílios, melhor. E aí usar uma sombra mais próxima possível, que eu tô usando um marrom bem escuro, opaca. Cola em cima e depois esfuma as bordinhas aos poucos. Essa puxadinha do lado aqui, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai acertando isso. Mas não se preocupa com a assimetria, ai, não ficou certinho e tal. Que agora a gente vai usar o cotonete, o demaquilante bifásico, esse aqui é o da Nivea. Agita bem as fases. Inclusive, gente, eu ensinei como tirar a maquiagem, como usar o demaquilante de forma correta no meu IGTV lá no meu Instagram, então se você não me segue, vai lá ver. E aí eu ensinei várias coisas sobre demaquilante que muita gente erra e é uma super ferramenta, inclusive nessa hora aí do acabamento eu uso muito. Então eu já fiz as duas pontinhas, agora eu quero modelar. Então o meu cotonete ele serve como um ajudador aqui nessa hora que eu quero uma definição perfeita de traço, né? Então aqui, ó, agora eu tô com o cotonete seco. Eu faço a linhazinha com ele molhado e depois eu seco ele ou com algodão ou com o cotonete seco.
Ó, e aqui eu ajeito. Aqui eu quero fazer um mais limpinho. Eu tô com corretivo já, mas eu vou fazer só esse acabamento mesmo. E aí eu já consigo aquele efeito puxadinho. Então você pode ir um pouquinho pra fora. Se um lado sair mais que o outro, você vai ter que acertar agora, tá? Antes de passar, antes de finalizar a parte de baixo. Por isso que eu falo que em alguns casos, deixar a pele pro final ajuda bastante. Porque aí você vai estar sem corretivo e aí você vai fazer o acabamento agora. Mas aqui saiu só um pouquinho, então não vai me atrapalhar. Agora eu vou usar um corretivo do mesmo tom da minha pele, mais pastoso. Esse aqui é o NC15 da MAC. Faço o desenho aqui na parte de fora e já vou repor o corretivo ou a base que eu perdi aqui, ó. Se você notou que caiu muito pozinho, chegou a sujar a parte de baixo do corretivo, é uma boa hora para você limpar e consertar. É importante tirar bem o resíduo de sombra quando cai, porque senão pesa, né? Vou colocar um pouquinho de corretivo no cantinho interno, que eu quero bem definidinho esse cantinho do olho. Ó, com o corretivo pastoso você faz isso com mais facilidade. Agora eu vou usar um pincel do Fiber, esse aqui da Candice Berenice. Espalho bem. E vou agora suavizando, né, que também não quero deixar esse traço tão forte. Então eu vou aos pouquinhos com o dedo, com o pincel, definindo. Aquela coceirinha. Ai, gente, você também coça? Parece que quando a gente tá maquiando tudo coça, né? Você já cata o pincel, já sai a vontade de pegar a unha aí, mas não pode. Agora eu vou usar o mesmo lápis, eu quero passar em toda a parte superior interna, tá? Lá em cima, na raizinha. Eu sei que dá uma agonia, né? Todo mundo que consegue, mas quem conseguir dá um efeito super bonitinho. Aqui, ó, no cantinho interno. O truque é vira pro lado para não ficar próximo da íris do olho. E trabalha bem aqui, como um smokey eye, como um fox eyes. Um pouco de lágrima, né, gente? A gente sabe que é comum. Então aqui um pouquinho aqui. E agora o cantinho interno é o mais importante. Inclusive, esse é um truque muito legal para quem tem aquele olho mais afastado, né? Ou um olho muito distante um do outro. Ou quem quer esse efeito de amendoar os olhos. É bem bacana, eu gosto muito. Ó, tá borradinha, você tira. Agora eu vou usar o lápis na linha d'água, que é essa linha que a gente tem lisinha aqui, próxima, bem próxima do olho. E vou encostar só um pouquinho na raiz dos cílios. Eu quero mais é pegar a linha d'água. E esse borrãozinho que fica nos cílios, você vai dar uma leve esfumadinha, vai ficar super charmoso. Se você tem um olho pequeno, aí eu aconselho você não passar o preto na linha d'água. Gente, o lápis preto na linha d'água, a gente ouviu por muito tempo que diminui o olho. Ele realmente dá uma sensação de fechar, porque a parte interna é que fica contornada, né? Quando a gente quer aumentar, a gente passa o begezinho dentro. Se você tem um olho pequeno e quer projetar, aumentar, você pode trabalhar só a raizinha dos cílios fora. Porém, o preto, ele diminui, né, essa sensação diminui, porém ele destaca, ele projeta o olho. Então, gente, se você gosta de lápis preto na linha d'água, ai, meu olho é pequeno e tal, apesar dele dar essa sensação de diminuir, ao mesmo tempo, contrariando a estatística, ele também projeta, porque ele deixa o seu olhar muito marcante. Então, fica à vontade aí. O importante é você gostar e se sentir bem, né? Tem gente que não fica sem lápis preto na linha d'água de jeito nenhum. Né? Mas se você tem esse receio, você pode passar mais na raizinha dos cílios e deixar a linha d'água com um lápis bege que tem esse efeito de aumentar. Na dúvida, testa, gente. Quem nunca experimentou, às vezes tenta fazer dessa forma, se você gostar, aí você fica solta. Eu vou usar um pincel limpinho agora da MAC, mais firmezinho, para só esfumar a raizinha. Vou, então, esse esfumadinho só na partezinha aqui de fora e aí você já vai encaminhando para dentro.
um pouquinho da sombra que a gente usou na parte de cima para selar também a partinha de baixo, só no cantinho de fora. Traz um pouquinho para dentro. Um cotonete limpinho, só para tirar esse excesso aqui, ó. Esse borrãozinho, vocês não precisam desesperar. Um pouquinho que você passa um cotonete, como tem corretivo embaixo, ele já esfuma, ó. Desde que o cotonete esteja limpinho. Pincelzinho do corretivo, você volta, tirando algum excesso. Sem nada, não tem nada no pincel, mas às vezes eu uso só pra dar esse acabamento, sabe? Às vezes eu vejo algum pontinho que tá fora. Agora, muita máscara de cílios, capricha. Se você quiser colocar uns cílios postiços, você pode. Vou colocar um pouquinho de máscara de cílios aqui na raiz do cílios inferior. Opcional. Mas como se trata de um olho mais dramático, né, mais marcante, acho que fica um charme. Se você quiser colocar cílios postiços também, fica super bonito. Eu ensinei um truquezinho aqui, também ensinei lá no Dica Rápida, no meu Instagram, Paula Espelho. Se você não me segue, já vai lá. Mas eu ensinei como usar metade dos cílios, né? Um cílios você corta ao meio e usa só no cantinho de fora. Ele dá aquele efeito fox eyes, que é aquele olho bem puxadinho. Como o meu acabamento aqui está puxadinho, os cílios postiços só no cantinho de fora dá muito efeito. Ó, importante, gente, é encaixar lá na raiz e levar os cílios, ó, pra dentro. Não pode passar só no meio, tem que lembrar que tem a parte de fora e a parte interna. Se você borrar a parte de baixo da máscara aqui, espera secar para limpar, que senão borra muito embaixo. Ó, caprichei nos cílios embaixo, mas é opcional, como eu já disse. Agora, ó, a pontinha desse pincel do Fiber. Do Fiber, gente, é esse pincel que tem as cerdas branquinhas, assim. Eu amo esse tipo de pincel, tanto para contorno, para suavizar contorno, para espalhar a base, tirar excesso, ou esses menores que é para a região da área dos olhos, né? Algum outro lugar que seja menorzinho. Ó, vou pôr um pouquinho de corretivo aqui, ó. Gente, esse é aquele famoso pretinho básico que todo mundo tem que saber. Esse tipo de maquiagem, ele dá tanto para você sair à noite, quanto para o seu dia a dia. Sempre reforço que aprendeu a técnica, troque as cores. Não fica só no marrom super escuro, vai para o marrom quente, vai para o marrom frio, vai para um tom de verde, verde militar ou um marsala, enfim, berinjela. O importante é você treinar esse esfumadinho aí. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado dessa maquiagem. Vamos lá, é fácil, vai, não tem como. Se você falar que esse pretinho básico aqui foi difícil, mas é lógico, né, gente? Quando se trata de maquiagem mais escura, só precisa ter um pouquinho mais de paciência, faz o olho primeiro, né? Tem que dar aquele truquezinho, mas depois que você pega o jeito, vai ser super rápido. Espero que você tenha gostado. Curte, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, já faça isso agora. E se você lembra aquela amiga que adora passar aquela sombra pretinha, já encaminha para ela também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!